E aí, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Tudo bem, que bom te ver. Igualmente, prazer. Faz tempo que a gente não se vê, né? Faz tempo, hein? Muito Faz um tempo. bom tempo. E vamos começar agradecendo, né, a sua presença aqui. Acho que você é o sétimo episódio do meu podcast online. Eu tento fazer em 10 minutos, mas eu já desisti, não vai rolar, sei que não vai rolar em 10 minutos, então Tem chance, cara. Como é que eu vou fazer isso? o papo vai e aí já, quando É, vai ver, já está chegando no final. É, então vamos começar lembrando a sua época de jogadora de vôlei, que acho que foi a atividade que você mais exerceu até hoje. Foram quantos anos de profissional? ó, profissionalmente foram 25. 25 anos, deu 27, quase 28 aí no total. Caramba! Porque bem novinha, assim que eu comecei, 2 anos depois, já era novinha ali, mas eu estava jogando na equipe adulta. Então, foram 2 anos ali só para fixar em relação ao fundamento e tal, mas na época eu tinha muito potencial ali, os caras falaram, não, vamos botar ela para descascar com as adultas lá, né, para pegar, calejar. Então, profissionalmente eu iniciei assim bem cedo, né, pensando que era uma menina ainda ali, mas foi incrível, né? Ah, legal. Qual Foi time muito. que você iniciou? Ó, eu comecei, me pegaram na rua, né, me tiraram da rua, que foi um treinador que me tirou da rua ali, que eu só queria saber de bagunçar, brincar na rua. E o treinador mora na rua da minha mãe e ele falou assim pra minha mãe, pô, vamos botar essa menina pra refinar, ela, você vê que ela sabe fazer tudo na rua. Então, bota ela pra jogar vôlei, pra direcionar a potência dela ali, as habilidades, né? Aí minha mãe ficava, putz, né? Minha mãe trabalhava demais, enfermeira, dando plantão pra cima e pra baixo, não tinha tempo de me levar. Até que em algum momento ela conseguiu, mas eu jogava handball pela escola, eu queria só saber jogar handball. Mas educação física, né, aquela coisa maravilhosa que hoje é tão difícil, né, numa escola, somente em escola particular, ou às vezes em É alguma verdade. escola estadual, uma dó. E por ali que treinando, jogando handball, aí o cara falou, ó, põe ela para jogar vôlei que vai direcionar melhor ali. E eu acho que ela tem boas habilidades, estou puxando a sardinha pro lado dele, né, porque ele era treinador de vôlei. E aí acabou que foi assim, e sou muito grata ao Ari ali, o técnico de vôlei de Mauá, que eu cresci em Mauá, no ABC, né? E aí fiquei com ele que me ajeitou todinha ali para eu ir pro mundo. Aí logo depois já fui para São Caetano e fui embora aí pro mundão do voleibol mesmo. Aí foi demais. Ah, legal. Quando você chegou ali no Pinheiros, acho que você estava com uns 23 anos, mais ou menos. Você lembra, né, Will? Lembro. Minha mãe tá aqui na live e falou que você tá linda igual da época de menina. Ai, que fofa! Não vi, manda um beijo pra ela. Que legal, que legal. Pois E é, ela eu acho que eu tenho salvou, ela tinha falou uns que eu? 23. Então, ela salvou uma vez a gente. Eu tinha comprado o carro, mas estava sem carta. Ia ser a semifinal, era Pinheiros e São Caetano, em São Caetano. Ela dirigiu, ela ia trabalhar cedo no outro dia, dirigiu até São Caetano. E o Pinheiros ganhou esse jogo. Acho que foi Yes. 3-1. Cheguei Ai, que atrasado, tinha ganhado o primeiro set, falei, nossa. E eu lembro a escalação toda daquele time. Ó. Era você, a Kika, a Michele, Fernandinha, Denise e a Catiu. Era o time titular, não era? esse time também, viu? Vou te contar, não é por nada não. Fizemos histórias com essa equipe, né? Foi verdade. Se alguém entrar aí, me corrija, sei lá. Mas eu acredito que foi com essa equipe que o Pinheiro teve o único título da Foi o Superliga. Nós Paulista, ficamos né? em terceiro. Não, na Ah, não, Superliga. Superliga, é verdade. A Foi única essa medalha que semifinal. É. tem da Superliga é com essa equipe. Eu lembro que eu fazia parte, mas eu acho que era esse elenco mesmo. Foi muito bom. Time jogueiro, rato, chato, todo mundo com raiva da gente, que a bola não caía desse time. Nossa, Era bom. verdade. Legal. Tinha ainda a Soraya Talismã, né? Soraya, é verdade. Legal, legal. Aí eu Pois é, lembro Wilson. que numa temporada seguinte, aí foi você e a Soraya pro Macaé, foi jogar contra o Pinheiros e destruiu o Pinheiros. Ué, tinha que ir pra cima pra destruir o Pinheiros, né? Pinheiros sempre foi.
Os anos que eu joguei lá sempre foi equipe assim, muito jogueira, difícil de derrubar a bola, equipe que provoca, que dá tem que dar uma suada boa ali para conseguir ganhar. Então é a característica do Pinheiros até hoje, né? Então foi muito legal os anos que eu joguei no Pinheiros, os anos que eu joguei em São Caetano, que foram muitos também. Enfim, outras equipes aí, né? Eu rodei bastante no Brasil e também fora. Legal, e conta um pouco da sua experiência na Bolívia, que você jogava os campeonatos bolivianos lá. Nossa, Bolívia, meu, que doido, eu nem lembrava disso. Eu lembro de Então, tudo, porque hein? assim, Bolívia era o seguinte, o único lugar assim que tinha um campeonato fora de época, que tinha um torneio de férias, assim, nas nossas férias no Brasil, lá tinha um torneio. Então era legal, que eu falava assim, pô, é uma época que a gente aqui está de férias, muitas atletas não sabem onde vão jogar a próxima temporada. Graças a Deus, nessa fase, eu já tinha sempre uma renovação meio que automática. Quando eu estava em São Caetano, quando eu estava no Pinheiros, acabava, já existia uma conversa para a gente continuar. Então, para eu aproveitar um pouquinho esse período de férias, é lógico que eu descansava, mas era um campeonato curto. Então, ia para Bolívia, que era um jeito, vamos sair, vou sair um pouquinho, ganhava uma graninha a mais, porque a vida de atleta não é fácil, né? E tava lá, e aí você encontrava sempre uma ou outra de outro time, e vocês viravam, e nós virávamos atletas da mesma equipe por um período curto. E isso, passeava, ia lá, morria de falta de ar, porque era muito altitude. A gente parecia que estava andando em câmera lenta. Então, assim, o condicionamento era bom para isso também. Então era engraçado. Olha, foi um período muito interessante, assim, que há alguns anos eu fiz isso e não sei se hoje ainda rola, eu também estou um pouco por fora, mas eu achava super, super legal, assim, tava cheia de gás, cheia novona, cheia de energia, ultimamente, aí não daria conta não, para jogar dois campeonatos praticamente. É É. complicado. E aí, os outros países que você passou e as outras ligas que você jogou, quais foram? Então, aí joguei alguns anos em São Caetano, foram muitos, né, por sinal, idas e voltas, sei lá, acho que foram 11 anos total em São Caetano. Tô falando assim na sequência mesmo. Bolívia estava ali no meio. Pinheiro, não vou falar na ordem porque eu vou errar, com certeza. Mas joguei no Brasil Telecom, em Brasília, né? Aí joguei a Superliga lá morando em Brasília, depois joguei o Paulista é, por Brasília, mas não, joguei. A equipe de Brasília veio para São Paulo jogar para São Bernardo. Né? Então, nesse mesmo ano, representando Brasília, eu joguei a Superliga e o Paulista. É, Fui para Macaé, joguei quando era Macaé. Enfim, joguei em Macaé, joguei em Campos dos Goytacazes. Macaé era o Alessandrinho, o técnico, foi técnico do SESI, Carioca e tal. Joguei com o Elisomar, joguei com o Luiz em Campos dos Goytacazes, que era a Oi que patrocinava a gente. Joguei no Sport Recife, que é um lugar que eu tenho um carinho imenso, imenso, aquela torcida maravilhosa. Era doido jogar ali, morar ali um ano. Poxa, gente, acho que tá falhando um pouquinho a memória. Mas deu uma boa Acontece. rodada. Eu joguei em São Bernardo, campeonato mais curto. O São Bernardo sempre me auxiliou muito nessa questão de pré-temporada, por ser um lugar que eu tenho grandes amigos, são profissionais ótimos de amigos também. Então, com o próprio capitão William ali, treinei com ele em São Bernardo. Sempre na hora da gente efetivar, acabava que eu já estava indo para fora do país, então eles me ajudavam muito nesse momento de pré-temporada da Europa. Aí fui para a República Tcheca, depois voltei, joguei mais alguns anos aqui no Brasil e fui novamente para a Europa, jogando pela Itália, França. E meu último ano na Europa foi novamente na República Tcheca por outra equipe, né? Eu tinha jogado pela campeã tcheca, que eu joguei a Champions League, por sinal, foi uma experiência maravilhosa. E, Poxa, e, bacana. e aí o último ano joguei pelo segundo, né? Pelo vice-campeão, pelo Prata Tcheco lá, que é a equipe de Brno. E é uma grande equipe também, então joguei nas duas melhores equipes de lá. É um país que eu gosto demais, demais, porque é uma disciplina muito legal, é uma qualidade de vida legal, né? O atleta recebe em euro e gasta quase como equivalente a real, porque lá não aderiu ao euro, né? Que na divisão ali da Tchecoslováquia, né? Quando houve aquela divisão, a Eslováquia aderiu ao euro e a República Tcheca não. Então, para quem vai trabalhar lá, acaba
sendo interessante quando não recebem coroa, né? Quando recebem euro, que era o meu caso na época. Então, conseguia ter uma boa qualidade de vida, porque não é fácil, né? Viver assim na Europa não é tão simples, né? Recebendo na moeda deles, assim, e gastando na moeda deles. Porque você recebe na moeda deles e gasta na nossa, tá lindo, né? Mas vivendo lá já é um pouco mais delicado. Mas assim, países incríveis, né, cara? Jogar um campeonato italiano, putz, maravilhoso. Da Liga A, jogar um campeonato francês também é uma experiência muito legal. Você conhece lugares incríveis, o nível ali também oscila, mas é sempre num nível legal. Não dá para você achar que vai ganhar fácil de nenhuma equipe. A Itália é aquela potência do caramba. Então, aqui no Brasil, mas o Brasilzão é incrível, né? Porque eu fico pensando, todos os lugares que eu morei, é, em relação à distância, por exemplo, dava para ocupar os espaços que eu fiz mudando de país na Europa, né? De tão grande que o nosso país é. Então não adianta, foi uma experiência muito linda jogar fora, mas o nosso país é incrível. Assim. Pena que a gente judia tanto dele, assim, mas enfim, é isso aí. Se eu E, esqueci, deveria ter anotado, pegado uma colinha aqui, mas foram várias equipes mesmo. Estou muito privilegiada aqui de poder rodar aí o Brasilzão todo, então sempre onde eu vou tem poxa, um carinho bacana. especial. E você acha que a Superliga no Brasil ela é inferior às outras ligas ou ela tá no mesmo Peraí, qual nível? é A pode... Superliga aqui, o Ah, campeonato, a Superliga, ela está sim. no mesmo nível dos outros países ou ela é um pouco mais inferior? Eu acho que hoje ela está mais parecida. Lógico que tem um campeonato ou outro que às vezes se destaca mais, vai colocar a Champions League ali, por exemplo. Eu acho que hoje está superior. Porque infelizmente, eu acho que o nível do nosso voleibol deu uma caída, sabe? Eu achava o nosso voleibol mais bonito antes. Hoje existe muita potência, tem muitos atletas, né, meninos e meninas com muito potencial, são grandes, mas a habilidade tá diminuindo. Aquela questão de volume de jogo, de jogar bonito, de fundamento. Então, nessa visão, eu vendo assim, né? Porque tem gente que gosta só de porrada, que a bola não dura no ar, tal. Eu venho dessa escola, né? De volume, de defesa, de rally. Então, eu acho que, claro que ainda existe, é uma característica brasileira, mas eu acho que a gente está perdendo um pouco, né? Talvez a nossa base esteja um pouquinho mais carente disso, eu acho. Poxa, cada vez eu sinto mais que o voleibol está diminuindo, assim, antes, até as emissoras de TV, elas davam mais ênfase, né, ao voleibol, às ligas. Hoje em dia você quase não Você vê, é um né? cara que entende, né? Você é um cara que gosta, amante do voleibol, então você também tem essa visão. Você também percebe isso? Percebo, percebo. Ainda mais, acho que não estimula muito a criançada, né, a, a jogar e fazer peneira nos clubes. Eu dou aula no Mude. estado. Eu tenho, é isso que eu tenho plano, assim, porque as crianças não têm, estão ficando sem referência, né? Porque eu acho que parece para as crianças hoje que o atleta é uma coisa meio inatingível, assim. E aí, eu acho que a maneira mais fácil de estar perto do atleta é por aqui. Pô, se o atleta gosta de um jogador, de uma jogadora, vai entrar na rede social desse atleta e vai se sentir perto de alguma forma. Mas eu acho que falta um pouco de divulgação das equipes que vão jogar, por exemplo. É muito entre eles. Vai jogar, estou dando exemplo próximo meu aqui, São Caetano contra o Pinheiro. Eu não vejo nada rolar da cidade de São Caetano falando jogo no ginásio, tal, não. Para ter oportunidade dos pais levarem os filhos, para assim fazer os olhinhos brilharem e falar, pô, mãe, pai, mãe, eu queria treinar isso aí, sabe? Como é que é? Onde é que vai? E tá mais acessível, mais perto para poder conversar com alguém, para saber como matricular. Então eu sinto falta disso. Só vai pro voleibol, só vai assistir quem já é da máfia do vôlei, vamos dizer assim, os amantes do voleibol. Então, essa coisa familiar, falo pelo condomínio que eu moro. Quando eu sei que tem jogo, eu aviso, olha, vai ter jogo no ginásio e tal, leva lá, vocês vão gostar, assim. E aí o pessoal já. E às vezes é um boca a boca aqui. Então imagina se tivesse uma divulgação, né? Eu acho que falta um pouco isso. Aí falta estímulo, falta um pouco de procura
E aí, consequentemente, falta investimento em bons profissionais para poder ir lá e treinar essas crianças, treinar fundamento para melhorar o nosso nível, porque potência a gente, em qualquer lugar você acha, brasileiro é muito talentoso, só precisa de oportunidade, na minha opinião. É verdade. Eu lembro que antes tinha o Salão Pass Cup, eu acho que não sei se tem ainda. E E passava na Globo, no Esporte Espetacular, e aí enchia o Ibirapuera. Era legal pra caramba. Era a lotava, semana lotava. toda, né? Era a semana toda e no final de semana era final no Ibirapuera e a Globo transmitia no Esporte Espetacular no domingo. E a gente sempre brincava, falava, depois dos Salompas começa a vir mais torcida, né? Porque começava a aparecer gente do nada na torcida, Brotava, né? principalmente do Pinheiros, né? É verdade, poxa. Então, eu joguei um salompas pelo Pinheiros e joguei um salompas pelo Osasco. Eu fui campeã pelo Osasco. Joguei pelo Pinheiros, pelo Osasco e pelo Rexona. Foi, e aí fui pelo Osasco e esse foi em Fortaleza, foi e foi incrível, assim, movimento, uma massa absurda, vem gente de tudo quanto é lugar, é um torneio internacional e dentro do Brasil, então traz uma visibilidade legal, né? Trazem, assim, chegam atletas diferentes, então o pessoal gosta de ver e estimula, né? Mas é isso que eu sinto um pouco menos agora, sabe? Eu acho um pouco mais difícil, assim. Tudo lota, aí é pago, e tudo vai dificultando o acesso para a maior parte das pessoas, entendeu? E questão de, você estava falando de força, teve a polêmica agora com a Tiffany, você chegou a jogar contra ela, acho que no final ali da sua carreira ela estava jogando já, né? No final do encontro, no último ano meu em São Caetano, que na verdade eu voltei da República Tcheca já para parar, mas aí eu ainda fui convencida ali, ainda bem, o pessoal de São Caetano para jogar, finalizar com eles, porque foi onde passei mais anos da minha carreira, uma casa assim para mim. Então eu joguei a Superliga por eles. E aí tive a oportunidade de ali jogar contra, mas já conhecia antes, né, numa outra situação. E também fui jogar na Itália, tudo, e aí tive a oportunidade de cruzar, tal. Hoje a gente tem um contato, tem uma relação ali básica, né? Não somos amigas, grandes amigas, mas tem um grande respeito. E realmente foi uma polêmica, mas era muito recente. Eu ainda era, assim, nunca vou deixar de ser uma atleta, né? Mas é, é delicado, é uma situação muito delicada. Muitas pessoas não conseguem ainda aceitar, entender, sei lá. Para mim, eu acho que tem espaço para todos e, e acredito realmente que ela está aí para agregar. Então, mas é delicado, é um assunto polêmico para algumas pessoas, era uma, sei lá, eu acho que tem coisas mais interessantes aí para a gente se preocupar e para poder levar o nome do voleibol mais alto, assim, sabe? Do que se apegar nisso, que eu acho que a gente acaba até levando para um lugar mais inferior, sabe? Eu achei que deu um pouco mais de visibilidade quando ela veio jogar no Brasil, achei legal, assim. Aí todo mundo falando, uma atleta trans jogando junto com mulheres e tal. Mas eu achei que deu uma visibilidade, assim. Teve mais matérias na TV, porque as pessoas se interessam mais quando aparecem na TV, né? Quando tem mais mídia. Eu achei uma mídia interessante, assim, vamos dizer. Eu também procuro ver por esse lado, sabe, Will? Também vejo essa questão de vamos falar do voleibol, vamos levar, vamos ter mais jogos televisionados. Eu acho que realmente aconteceu isso. Levou um assunto para a TV aberta, várias situações, teve discussão que eu acho importante desde que seja saudável, né? Tem falta de respeito, que infelizmente a gente viu muito isso também. Mas é isso que você falou, é visibilidade, sabe? Eu acho que elevou. Então, acho que a gente podia aproveitar isso, pensar nisso, sabe? E é isso aí, a mulherada vem pra cima, tem um monte de gente aí arrebentando, e vamos lá para querer ganhar dela, para querer pontuar mais, e vamos pra cima. A gente sabe que existe ali uma, né? Eu acho que a gente tem que se adaptar também às situações da vida, do mundo de tudo que vem acontecendo, e eu acho que a Tiffany só agrega, de verdade. Eu também Mas tenho essa aí visão. é a minha opinião, né? Legal. Vamos agora virar. Depois que você encerrou, aí você começou a trabalhar com massoterapia. Como você iniciou e como você desenvolveu e como você chegou na ideia de parar e falar, opa, peraí.
que eu quero fazer agora, daqui por diante, é ser massoterapeuta, trabalhar com essa arte, né? Como Pois é, surgiu? Nossa. surgiu jogando, né? Jogando. Eu sempre tive um olhar um pouco mais assim, gostei de buscar algumas coisas mais alternativas enquanto jogadora, porque eu sempre percebia que o fisioterapeuta, ele sofria de uma certa forma, porque ele é único, e principalmente na modalidade mais coletiva que existe, que é o voleibol, são muitas atletas para um cara, entendeu? Então, assim, o dia que tinha 5 jogadores na fisioterapia, você vê a cara de desespero do físico, porque ele falava, putz, ele falava, né? Eu acredito que na mente dele via, cara, eu não posso entregar um atendimento 100% para nenhuma delas, porque não dá tempo, entendeu? Ele tem que ficar apagando o fogo. Então, putz, eu percebia isso, eu falava, cara, então, vamos lá, vou buscar. Ele vai me ajudar aqui no momento véspera de jogo, momento ali, horas antes de um jogo, vai colocar uma bandagem, fazer um outro ajuste para eu conseguir ir lá, porque estava com dor. E no alto rendimento a gente sente muitas dores, não tem jeito, é inevitável, né? Putz, salta demais, é muita repetição, é muito treino. E aí eu buscava sempre algo fora. Então buscava uma situação de medicina chinesa, ou buscava, às vezes, uma situação de massoterapia, mas eu sempre estava buscando alguma coisa a mais para melhorar o meu desempenho, para conseguir manter um padrão legal para o alto rendimento. Beleza. A partir daí, então, eu já tinha esse olhar. Só que aqui pelo menos, não digo agora, que agora eu acho que isso existe, mas antes era um pouco mais complicado você ter acesso a essas técnicas. Você teria que ser muito do meio ali e não tinha uma indicação, orientação. Até que a Virna me indicou uma pessoa que trabalhava com essa parte. Era uma parte mais de agulhamento e tal, mas que levou para eu para esse olhar entender um pouquinho mais sobre essa parte de prevenção. E eu comecei a tratar com essa pessoa, com essa japa e tal, e ela me ajudou muito. Eu tive algumas lesões, rompi a face plantar, achei que não ia conseguir jogar mais. A mulher me ajudou muito junto com o meu físio na época. E eu comecei a ter um olhar um pouco mais atento para isso. E quando eu fui jogar na Europa, eu percebi que isso era mais comum, entendeu? Lá tinha essa questão, na verdade, lá é o contrário. Aqui nós temos um físio para a equipe, certo? Lá eles têm um massoterapeuta para a equipe. O físio é só quando alguém realmente está lesionado que aí se desloca até a clínica de fisioterapia. Então, aqui é o contrário, o físio está com a gente, então o que eles preferem fazer lá? Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas como eu pude viver isso, eu achei muito interessante. Eles preferem ter um massoterapeuta que trabalha na prevenção, então mesmo sem eu ter queixa, sem eu ter uma dor específica, eu sou obrigada a passar com um massoterapeuta às vezes 2 vezes na semana. E aí no início eu estranhava isso, eu falava, putz, eu vou ter que ir lá no meu horário de folga, no meu horário de descanso, porque eu falo, putz, meu cochilo da tarde, aquela coisa, né, que o atleta tem. Aí tinha que ir, eu falei, bom, eu vou, né, porque depois eu não posso nem aparecer com alguma dor, senão eu tô ferrada. Aí eu percebi que aquilo foi prolongando a temporada e eu não sentia nada sério. Era uma dor ou outra, um ajuste aqui no joelho ou outro, porque já tinha um histórico por trás. Mas eu percebi que realmente prevenir a massa muscular ali, você cuidar da musculatura, a chance da sua articulação sofrer é muito menor. E aí eu falei, cara, isso é legal. Falei, poxa, e eu tava já ali com 30 e tralalá, né? Não estava com o corpo mais tão inteiraço assim, para não sentir dor nenhuma. É natural, você tem muitos anos ali saltando, saltando, repetindo. É natural você sentir alguma coisa e eu percebi que eu consegui ficar bem. E aí eu comecei, além de jogador, eu comecei já a ficar me interessando. Eu falei, mas por que isso? Como é aquilo? E tal. E aí uma amiga que isso dando exemplo da República Tcheca, uma grande amiga brasileira que joga lá há muito tempo, ela eu começava a perguntar para ela algumas coisas, porque o nosso massoterapeuta não falava inglês, ele soltava uma palavra ou outra, então eu tinha muita dificuldade de me comunicar lá, porque o inglês já não era aquela maravilha. E o pouco que falava ainda era tcheco, então a gente ficava na mímica lá, aqui é pem, 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 ficava ali falando que era uma dor aqui ali. E a gente se ajeitava, entendeu? Só que para entender técnica, tal, eu precisava de alguém que realmente traduzisse e conversasse. Então, essa minha amiga me ajudou muito e eu comecei a me interessar, tive a oportunidade de estudar um pouco fora. E aí eu fui, passei por outra equipe, outro país.
E aí eu comecei a olhar um pouco mais para isso e já estudei um pouco fora. Então, quando eu voltei, mesmo no último ano, que foi, eu iniciei na República Tcheca, passei por algumas equipes na Europa e finalizei na República Tcheca. E lá, já no último ano, eu tinha certeza que era isso que eu queria fazer quando eu voltasse, além da educação física, que por sinal acabei de me formar. E, Eu tô fazendo educação física também. que Tô legal. Eu terminando. passei muito tempo, né, Will? Tentei muito na época do Pinheiros. Mas você via como era aquela época, não tinha, era 100% presencial, a gente viajava muito, aí começa a tranca. Aí comecei várias vezes, mas graças a Deus finalizei, estou bem feliz com isso. Aí eu pensava, mas o que eu posso fazer para eu parar que eu vou parar de jogar? Sem precisar esperar pelo menos 4, 5 anos de faculdade. Falei, gente, vou parar de jogar, vou fazer o que da minha vida? Porque você é tudo e você não é nada ao mesmo tempo. Entendeu? Se você para de jogar quando você é um atleta. Você não conseguiu estudar. E aí foi quando eu falei, cara, eu vou atrás disso. Então fui fazendo um curso livre aqui, outro ali, e quando eu voltei para São Paulo, aí eu entrei e mergulhei num curso de formação mesmo em terapias integrativas, que essa formação me capacita para trabalhar tanto com as terapias manuais, como com algumas técnicas da medicina oriental também. Então, vira uma sessão terapêutica um pouco mais intensa, além de cuidar da massa, também tem desenvolve habilidades ali para trabalhar com ventosa terapia, acupuntura auricular, essa parte de entender mais de energia, reflexologia, entender essa questão aí de cuidar também do corpo diante da queixa emocional ali, né? Então tem muito estudo de metafísica, o que emocionalmente faz despertar aquele tipo de dor. Então é uma terapia bem legal, assim, eu sou bem apaixonado pelo que eu faço. E foi através do esporte, porque eu pensei, cara, é muito bom você levar um conforto e uma prevenção. O atleta é muito judiado, né? Então, a gente poder fazer algo que previne é muito melhor, porque você vê tanto atleta talentoso, às vezes, parando de jogar porque teve uma puta falta de sorte, uma lesão absurda, porque não teve uma prevenção, depois não consegue se recuperar. Então, essa mentalidade preventiva eu acho que era importante aqui. Então, se um grãozinho de areia ali que puder já começar, eu me sinto esse grão. Então, eu gosto bastante disso, porque eu sei o que eu precisei que eu não tive, sabe? Então, é isso aí que eu busco fazer agora. Bacana. E você atende mais atletas? Vôlei, basquete? Vejo as suas postagens aí. Ah, que legal. Eu agora, daqui a pouco, preciso de um pessoal para me ajudar, porque eu estou atendendo e eu não consigo mostrar. Tem tanta coisa legal e é interessante isso, porque eu estou 100% para a pessoa. Então, se eu estou 100% aqui, eu não consigo mostrar tanta coisa nos posts, né? Falar bastante sobre isso aí, mas vou alinhar, vou organizar, porque eu acho importante passar um pouco mais, que é um trabalho bem legal. Mas é isso. Nessa época de competição tem muitos atletas, né? Acaba atendendo bastante. Galera do vôlei, principalmente por ser pessoas que eram parceiras de quadra minha e que hoje continuam jogando, ou então vem umas novas gerações, umas meninas que eu nem cheguei a jogar com elas ainda, ainda não, né? Que eu acho que eu não volto mais. Não cheguei a jogar com elas, mas elas buscam o meu trabalho porque acabam que, poxa, eu acho que essa questão de ter vivido o que elas vivem facilita muito esse acesso, né? Acho que credibiliza, sei lá, fala, putz, a Flávia sabe a dor que eu sinto, sabe assim? Então eu percebo que a busca é por isso, e não só do atleta, não do voleibol, né? Tanto é que vem basquete, feminino, masculino, futebol. Eu acho que é o atleta em geral, mas aí eu achava que ia ser um nicho bem atleta, só atleta. Mas nem é, porque quando acaba a temporada, por exemplo, aí eu falei, putz, como é que vai ser, né? Quando o atleta está de férias. Mas não, eu vi que dá para agregar para dor em geral, todo mundo sente dor, cara. Todo mundo sente dor. E principalmente as dores de estresse do dia a dia. E o atleta lida não é só com a dor física, é muita pressão, é resultado, é jogar contra um ex-time, é jogar contra aquele técnico que falou que você não sabia fazer tal coisa, aí já o corpo boicota a gente. Então você, sabe, é muita coisa que acontece assim, que às vezes acha que é só a máquina e pronto, acabou. E não, então você vê que isso acontece no esporte e acontece em qualquer outra profissão. Então acaba que
dá para agregar para um nicho geral, assim, das pessoas que querem desempenhar melhor. Então, você vai lá, busca uma sessão de um tratamento que vai te deixar com um foco melhor, com um corpo mais disposto, tendo uma qualidade de sono melhor. Então, acho que isso serve para todo mundo, não só para os atletas, mas o resultado com o atleta, é claro que é bem interessante, porque foi onde eu tive mais vivência, né, na minha vida. Ah, legal. Você acha que atletas de academia também se encaixam assim nessa metodologia? Se encaixa, com certeza. De academia, a galera do CrossFit, tem muita gente que vem se descobrindo atleta agora, né? Assim, acha que não, sei lá, pessoa que nunca tinha feito nada, e aí começou, vou treinar tal, e aí se apaixonaram pelo CrossFit, por uma arte marcial, é, tudo que leva um pouco essa parte de competir, porque você compete às vezes com você mesmo. Você fala, pô, não, hoje eu consegui, eu fiz um treino tal. Não, na outra vez, caramba, eu consegui fazer uma série dobrada. E você fica se desafiando. Então, isso é ser atleta também. Não é só competir contra o outro, assim, sabe? Eu acho que você buscar uma melhora em você, de qualquer forma, né? Você sempre melhorar o seu nível, seja do jeito que for, assim, para qual modalidade, qualquer modalidade esportiva que você quiser, seja profissional ou não. Então, a galera de academia, sim, sim, vem uma procura muito grande, até porque essas pessoas, muitas vezes no início, acabam treinando, às vezes, um pouco errado, entendeu? E aí sofre mais com dor. E aí é legal que a gente troca muita ideia. Olha, eu tô treinando assim, então tem isso também, porque a pessoa se sente um pouco mais íntima porque sabe da minha história como atleta. Então é sempre uma troca muito legal. Bem legal. Então aparece gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é modalidade. E eu acho isso o máximo, sabe? Bacana. E agora vamos falar do No Limite. Como surgiu o convite? Você ficou meio receosa de aceitar no começo? Como que foi? Cara, é louco isso, né? Tudo doido nessa vida, no limite. É, claro que receio dá. Receio dá, porque se, sei lá, se fosse 2 anos atrás, olha que é recente, 2 anos atrás eu acho que eu não aceitaria. É muito doido. Porque eu tinha muita preocupação com essa questão. Ai, atletas, vou me expor, como vai ser, sabe? Esse tipo de coisa. Eu tinha um pouco dessa preocupação. E veio no momento que tinha que ser, porque se fosse outro momento seria difícil mesmo. Eu pensei um pouco, falei, caramba, não caro nem caro isso. Mas eu falei, cara, quer saber? Eu preciso conhecer essa Flávia, porque não tem jeito, a minha vida sempre foi o esporte. E eu conheci, eu acessei demais, né? Nem conheci, eu acessei demais a Flávia, atleta, disciplina, que tem que treinar, que tem que repetir, que tem que fazer, que era a capitã, que tinha que dar o exemplo, que tinha que fazer, sabe? Uma coisa muito metódica, que é até um pouco chata, apesar de ser muito grata pela vida esportiva, me fez a mulher que eu sou e hoje eu consigo ser responsável nas minhas coisas, me trouxe muita questão de disciplina, responsabilidade, foco. E diante disso, só que isso também me escravizava um pouco, porque eu achava que eu não podia ser vulnerável, e eu achei que eu entrando nesse programa eu seria muito vulnerável, eu ia mostrar minha fraqueza, minha fortaleza. E foi exatamente assim, foi isso que despertou. Eu falei, Flávia, você tem que se conhecer, você tem que conhecer o outro lado da Flávia. Então foi mais para um autoconhecimento mesmo, porque eu acho que de outra forma eu não teria acessado o que eu acessei em mim, sabe? Que foi muito louco participar disso, cara. Foi muito doido. Então, na hora eu falei assim, quer saber? Vou. E aí eu nem pensei, quando eu vi, já tinha passado por todo o processo, foi um processo longo aí, para você realmente estar lá, não dá para entrar qualquer pessoa assim sem passar por grandes testes, né? Então são muitas coisas antes até chegar aquele momento. Mas foi a experiência mais desafiadora da minha vida, com toda certeza. O que foi a pior coisa que você passou lá? Era dormir, o evento, comida? O que foi? Frio, Frio? frio. É, frio foi o único momento assim que eu realmente chorei bastante, que eu pensei em voltar para casa, assim, que eu queria desistir. Eu pensava em desistir, mas era muito mágico, assim, porque a madrugada, o que acontece? A quantidade de roupa é muito limitada. Não existe. Você tinha 2 trocas de roupa, uma para as provas,
um calçado só, que você usava para a prova, que sempre molhava, porque o caminho que a gente fazia era sempre molhado, sempre tinha um caminho de lago, alguma coisa assim. Então a gente sempre estava descalço, fora da prova. E, e aí a roupa também, você tinha um agasalho um pouco mais impermeável, só a parte de cima, a parte de baixo não tinha. Então quando aquilo molhava, cara, você não tem uma troca de roupa. Sabe, é diferente. Você toma uma chuva na rua, você chega em casa, você toma um banho quente, põe uma roupa e tá feito, tá tudo lindo. Agora lá não tinha como, então, Nordeste, madrugada, chuva de vento, entendeu? E a gente só tinha o teto de meia proteção, né? Porque meia proteção porque era tudo palha de coco, então a água entrava de qualquer forma, se chovesse reto, mas chovia de lado, então a água era direto na gente. Então tinha um momento ali, tinha uma cena que a gente tinha que se abraçar para poder, mesmo molhado, tentar um aquecer o corpo do outro para não sofrer tanto. Mas eu bati dente demais e tremia muito, dava uns delíriozinho na gente. Então era um momento que a noite não passava. A noite não passava. Então vem de todo tipo de pensamento na cabeça. Você já está com fome, né? A fome é uma coisa que você vai acostumando. Você já começa a viajar, já o estômago vai reduzindo. Você já sonha com tenta de tudo, assim, e o chão molhado. Então é um pouco delicado. Para mim foi o mais sofrido, foi realmente passar frio por conta da chuva, principalmente, né? Porque você chove, molha e vem vento. Então para mim foi o mais complicado. Mas tem E muita qual, coisa. e qual foi a pior prova que você falou? Nossa, isso aqui foi superação total. Olha, prova na água para mim era muito difícil. Prova na água para mim é bem complicado. Uma prova em si é que ali tem que condensar tudo para passar na TV, né? Mas tem provas assim que duram 3 horas, 4 horas para vocês, ela passa em 5 minutos, entendeu? E para a gente ela dura muito tempo. Então, tudo que envolvia água, obstáculos na água, que você tem que nadar, você passa por baixo de coisa e vai e volta, isso para mim era muito sofrido. Sempre era uma sensação de pré-morte. Eu tive visões de morte várias vezes na água. Sério, sério. Então, prova na água para mim era extremamente desafiador. Sei que eu não sou uma nadadora maravilhosa, principalmente né, você vai nadar na piscina é uma coisa, né? Agora, nadar ali é muito complicado, era um mangue difícil, até para você caminhar, porque afundava demais. Então você não consegue, até quando você tentava andar, não dava, que seja o pé afundava absurdamente. Então, e tudo a gente que tinha, todas as provas na água, existia também a questão do peso. Você tem que carregar um saco de tantos quilos para entregar para o fulano, que o fulano vai fazer a segunda fase da prova. Então, não era só nadar sozinha, você sempre tinha que estar carregando algo. Então, prova na água para mim era muito difícil, mas tem uma prova que foi muito complicada para mim, que fui buscar ajuda em todo tipo de pensamento, assim, que foi a prova que eu tinha que ficar em cima de tronquinhos com o pé. Tinha que ficar em pé sobre os tronquinhos. Eram várias fases. Primeiro um tronco mais largo, depois um tronco menor e um tronco ainda menor. E eu tinha que ficar com os pés apoiados de salto ali. E era dupla, né? Um contra o outro, assim. E eu fiquei, sei lá, quanto tempo naquela prova, mas eu acabei desistindo daquela prova, porque eu não lembro não sei se você lembra da fase que eu rompi a face plantar ali que eu joguei no Pinheiros. Sim. E você lembra, né? Então, eu fiz cirurgia dela e ali eu estava vendo todos os deuses de tanta dor em cima daquele tronco, porque a cirurgia parecia que eu estava revivendo ela. Então, eu fiquei um bom tempo ali trabalhando uma superação, só que chegou uma hora que eu falei: se eu completar essa prova, eu corro o risco de não continuar no jogo, entendeu? Porque eu poderia até ficar, até eu sair arrastada. Só quem garante que eu ia conseguir fazer a prova do dia seguinte? E lá a gente gravava todos os dias, não tinha uma semana como tem a distância para vocês assistirem a gente. Tinha prova no dia seguinte. Então, foi muito ruim ter que desistir ali.
sabe? E aí, mas a cena, a imagem, a imagem daquela prova foi muito bonita, se puder rever, foi muito bonita aquela prova, assim, todos assim, sérios, cada um na sua concentração, tendo que segurar ali em cima daquele tronco, para mim foi muito forte. Aí minha equipe me tirar carregada porque eu não conseguia andar. Foi foda, assim, foi bem foda. Então eu acho que essa foi a que mais mexeu comigo, porque trabalhou muita coisa dentro da minha cabeça, porque era eu, era comigo. Quando é na água, é você com você, só que você está em movimento ali, eu não podia estar em movimento. Um suor que escorria no meu olho, assim, já me atrapalhava. E eu tinha que estar sempre estática, então, porque tinha um vento, você não podia cair dali, e você tinha que estar estática. Então essa eu acho que foi a prova mais punk, assim, para mim. Resistência total, né? Total. Total, e lidar com o seu monstro, você tentar se livrar de dor, pensar em outras coisas, meditar mesmo. Eu meditei muito tempo ali, só que aí foi punk. E daí eu achei melhor eu desistir para poder ajudar a minha equipe nas outras provas, né? E foi, graças a Deus, deu certo. Legal. Minha mulher postou aqui, falou que eu conto várias histórias de você, do Pinheiros. Aí eu Olha sempre aí. falo, Que bom que você conta, Will. Que ótimo, que é, realmente foram alguns anos bem legais ali. Você ali no Pinhão, também com e a gente. tem as camisas, você me deu um monte de camisa É que eu tenho guardado mesmo? aqui. Ai, que Qualquer hora eu, legal. qualquer hora eu A gente precisa ser. posto. Legal, posso sim, vou adorar, fico feliz. É. E deixa eu ver, tem mais gente perguntando aqui alguma coisa, Grande deixa eu ver. pergunta da Ah, galera. você atende em Santo André, né? Sua clínica? Eu atendo em Santo André, atendo aqui em Santo André, devo atender agora, antes de entrar no programa, eu atendia na Vila Mariana e em Santo André, né? Sempre fiquei nesses dois espaços, no espaço terapêutico na Vila Mariana. Só que como hoje eu estou com o meu espaço aqui em Santo André, então o movimento acabou concentrando mais aqui. Mas aí eu vou ver se eu tiro 1 ou 2 dias da semana, ou nem que seja período, segunda de manhã, entendeu? Para eu poder também voltar a movimentar a galera de São Paulo. Apesar que o pessoal de São Paulo está vindo bastante para cá. Mas pelo menos um dia da semana lá eu devo voltar também. E também voltar a tirar 3 dias para atender em alguns estados aí, que tem bastante gente de outros estados pedindo. E eu gosto de estar em movimento, né? Viajei a vida inteira, então eu gosto. Às vezes eu fico muito aqui, eu fico, ai, quero ir para outro lugar. E aí, então, eu atendia muito tempo em BH, né? Ficava 15 dias em BH, 15 dias aqui. Então, quero voltar, tirar uns 3 dias para atender a Belo Horizonte, 3 dias atender no Rio. E aí, vamos vendo como é que vai ser, galera. Pode dar dica quando vocês querem que eu vá atender aí, que eu vou. Aí, movimento a agenda. Porque aí eu fico a maior parte do tempo aqui, mas tiro pelo menos uns 2, 3 dias, assim, tipo, quinta, sexta e sábado em tal lugar, um final de semana sim ou não. Aí dá para eu dar uma rodada e é gostoso, é legal para ter a oportunidade de atender outras pessoas e a gente está em movimento, né? Porque eu acho que é bom aí espalhar um pouquinho o conhecimento. Bacana. E você acha que o No Limite te deu mais visibilidade na massoterapia? O que você tira de De proveito disso, assim, que você isso, acha? né? Então, Isso. eu fico feliz porque eu já tinha um movimento bem legal. Eu tinha um movimento legal antes de ir para o programa. Dá licença um pouquinho. Tinha um movimento bem legal. Mas depois do programa, tem muitas pessoas querendo conversar e entender assim como funciona e querendo que eu ensine. Então está parecendo lance de curso. Então eu vejo que tem Poxa, muita legal. gente falando, nossa, como é que é? Eu queria conhecer. Mas como é que você começou? Vejo pessoas curiosas para entender o porquê que eu comecei a atender e como eu aprendi e se eu tinha interesse em dar curso. Então tem essa coisa, eu acho que já tinha aparecido essa oportunidade antes, mas como a agenda estava muito movimentada, eu foquei nos atendimentos e eu estava sem tempo para montar a apostila, foi o que eu falei. Agora eu preciso da minha equipe, tudo, para poder realmente concentrar nisso e poder, além do atendimento, dar cursos, né? Poxa, bacana. Mas aí, já estou montando tudo, então tem aí, vai rolar mesmo, porque eu já estou movimentando isso. O negócio é conciliar. Então, eu acho que mais relacionado a isso, eu acho que me credibilizou um pouco mais. Muitas pessoas passaram a ver que, tipo, poxa, que legal, tem uma massoterapeuta no programa No Limite. Eu achei legal me apresentar assim mesmo. Porque senão fica, atleta. Legal, maravilha, realmente, eu sempre vou ser uma atleta. Mas, poxa, eu estudei para
caramba, sabe? Eu estudo pra caramba porque eu tô fazendo. Eu não tenho ideia de como eu estudo, cara, sabe? Então, lidar com o corpo do outro, mexer com o corpo do outro. Então, eu achei muito legal colocar o nome massoterapeuta. Então, isso faz o quê? Quando a partir do momento que isso aparece na televisão, as pessoas pensam, poxa, peraí, é uma profissão mesmo, sabe? Assim, olha que legal. Então, muitos massoterapeutas me procuram para falar, poxa, que legal, você me representou, que barato, Poxa, obrigada, bacana. legal essa visibilidade. Então, isso para mim foi encantador e eu acho que é isso aí, sabe? O que eu tirei de proveito é essa questão de mostrar a massoterapia, o poder que isso tem, o espaço que o massoterapeuta hoje vem ganhando, já a importância, porque antes era uma coisa que todo mundo encarava como luxo, só madame que faz massagem. E não é por aí. E não é simplesmente uma massagem, gente. É uma sessão terapêutica, uma terapia corporal, né? E hoje está sendo indicada pelos médicos, né? Então, assim, a formação que eu tenho hoje, ela está no SUS, que são as terapias integrativas. Então, assim, é muito interessante isso, então poder levar esse nome, aparecer, ainda que fosse rapidinho ali, Flávia massoterapeuta, então isso me deixou muito feliz. E é isso. Então, e consequentemente, claro que aparece, tem uma procura, tem um movimento, mas não é nada tão absurdo em relação aos atendimentos, porque já tenho os meus clientes fixos há muito tempo, então isso é bem legal. A galera já, o movimento já existia, mas esse lance só de espalhar para outros lugares, tem muita gente de outros estados, entendeu? Agora mais é isso. Tem muita gente do Brasil todo, antes era mais daqui, Belo Horizonte e Rio, assim. Agora você está espalhando mais depois que É divulgou, né? isso. Divulgação em rede nacional é outra coisa. Exatamente, é mais isso, mas eu não tive acesso ainda a essas pessoas, mas vou ter, na oportunidade aí realmente de curso, de poder ir atender voltar a atender em outros estados, né? Então aí sim, de fato, eu vou poder falar, olha que legal, o programa realmente me abriu essa porta aqui também, né? Ó, a Nath está falando que é a melhor massoterapeuta da vida. Olha só, o povo aí me dando moral, né? Que legal. Obrigada, Nath. Ó, o Cacau Nath é falou demais, né? que sua história de Parceira. vida, pessoal e profissional, é fantástica. Poxa, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Que legal o pessoal acompanhando aí. Minha, Muito show. minha mãe falou que tem muitas histórias que tem para contar, do Vixe, tem. Pinheiros. Fez algumas lives. Ah, minha esposa falando de novo que minhas camisas estão tão velhas já, tudo aqui em casa. Eu guardei tudo. Teve Isso uma é, temporada, teve um final de temporada que eu que consegui pegar a legal. camisa de todo mundo, do time todo. Mas tem camisa pra caramba, né? Sua esposa deve ficar, ai meu Deus, pra que guardar isso? Meu Deus, ela tem que cuidar ainda das suas coisas, né? É, mas Mas tá tem guardadinha, história, bonitinha. sabe? Eu fico muito feliz por isso. Se encontrar, que aí eu levo uma outra pra você. Poxa, bacana, hein? Vou cobrar. Sim, Bom, quero bora. agradecer a sua presença e ter tirado um tempo na sua agenda para participar aqui com a gente. Muito obrigado, feliz em te ver novamente, mesmo pela live. E quer deixar algum recado para o pessoal aí? Quero te agradecer também. Agradecer pelo convite, né? Pela oportunidade da gente trocar uma ideia aqui depois de tantos anos também. Sim, Contente, é um cara muito especial. E é sempre bom falar aqui, sabe? Eu gosto bastante disso, acho legal a gente trocar essa ideia. Aqui é um canal muito livre, quem entra, bate o olho, quer participar, participa, não quer. Então acho essa liberdade assim muito, muito interessante. E por mais que perguntem sobre o programa, sobre como foi essa mudança, essa transição tal de carreira, sempre tem algo novo para falar. Então, fico feliz legal. por isso. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, que trocando ideia com a gente. E vamos lá, vamos seguindo aí. Quem for de outro estado, quiser atendimento, quiser, sei lá, qualquer outra coisa, pode sugerir, pode falar aí, que eu acho legal eu ter essa possibilidade também de outras coisas, de em outros lugares, porque eu acho que a gente sempre pode espalhar, tanto eu aprender lá, como também passar algum tipo de conhecimento, né? Verdade. Mas obrigado então. E a gente marca uma próxima para falar só de massoterapia.
Fechou, combinado, então. Beleza, Beleza. Will, muito obrigada, viu? Valeu Obrigado. mesmo. E Beijo. obrigado. Um Valeu. beijo para todo mundo. Tchau, Obrigado, tchau, gente. gente. Valeu. Tchau.